Olá, bem-vindos a mais um PBBR Talks. O meu nome é Marco Cardoso, hoje estou aqui com a Patrícia Goldschmidt, ambos da área financeira. Olá a todos. Hoje vamos conversar sobre o regime geral da prevenção da corrupção. Este regime foi instituído por um diploma de 9 de dezembro de 2021 e foi o diploma que criou o Mecanismo Nacional Anticorrupção. A entrada em vigor é de forma faseada deste diploma e as empresas estão neste momento a adaptar-se e a instituir as respectivas políticas de prevenção anticorrupção. Bom, primeiro posso introduzir aqui uma pequena correção, e que foi este regime instituiu um mecanismo nacional de anticorrupção, o tal que gerou grande celeuma e polémica sobre as instalações, e estabelece o regime de prevenção da corrupção. Portanto, este mecanismo é a entidade de supervisão destas matérias. O regime vai instituir uma série de obrigações para empresas de uma certa dimensão. E a quem é que se aplica? Aplicam-se a todas as empresas que empreguem 50 ou mais trabalhadores, ou então às sucursais que estejam cá em Portugal, com 50 ou mais trabalhadores. Ou seja, o que é que estas empresas com 50 ou mais trabalhadores precisam de fazer? Estas empresas precisam de criar mecanismos efetivos de prevenção da corrupção. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que as empresas vão ter que fazer uma análise da sua atividade e daquilo que fazem e com quem contratam para verificar se existem ou não indícios de corrupção. Porque, obviamente, não vão analisar se há ali ou não corrupção. Isto funciona como no branqueamento de capitais, funciona através de indícios. Como é que o fazem? Fazem através daquilo que a lei chama um plano de prevenção de riscos de corrupção. Portanto, vão mapear todas as suas atividades, mapear os contactos que têm, os seus fornecedores e, nessas atividades, tentar descortinar indícios de risco para os poderem mitigar. Exemplo concreto. Uma entidade contrata ou importa ouro. Ouro é problemático. Ou um material... Ou quê? Ou diamantes. Ou diamantes, bem, essa então ainda é mais problemática. Muito bem. É claro que eu estou a exagerar, estou a dizer um caso daqueles que extremo, é de risco elevadíssimo, até pela origem, mas é suposto as entidades perceberem que, isso é um ativo que provém de locais com elevados índices de corrupção e, portanto, vão ter que ter mecanismo, vão ter que qualificar esse risco e, com base nessa qualificação, vão ter que o mapear. Exemplo concreto, o que é que se faz nesses casos? Um processo de due diligence ao fornecedor. Para quê? Para garantir que que práticas, que esse mesmo fornecedor, práticas de corrupção não colabora, e também para a própria entidade verificar se nesta cadeia há ou não corrupção. Pronto, esta é a parte mais complicada e mais trabalhosa do regime. Para além disto é preciso o habitual, Código de Conduta. Um Código de Conduta onde se diz que a empresa não tolera práticas de corrupção. Onde isso se diz que deve ser observado pelo órgão da administração, por todos os colaboradores. Claro, é o habitual no Código de Conduta. A empresa set the tone, ou seja, estabelece os valores com os quais quer operar. A particularidade tem que estar no Código de Conduta. Qual é o regime sancionatório? Nós sabemos que há aqui uma série de práticas de corrupção que correspondem a crime, isto tem que ficar clarinho. E, segundo lugar, sempre que houver uma violação do Código de Conduta é necessário um relatório, porque é uma lógica de controle. Portanto, verificou-se uma determinada prática, houve um empregado, ou um trabalhador, ou um administrador, ou o que seja, que pisou o risco, a empresa não pode ficar sem ter em conta esse facto na sua organização. Portanto, tem que haver um relatório e a lógica é, que este tipo de infrações seja conhecida da instituição para ser resolvida. E quem é que na empresa, no fundo, zela pelo cumprimento destas normas? Isto é igual a chapa 3.
Temos um plano, temos um código de conduta, temos formação, temos canal de denúncias, temos avaliações, temos responsável de cumprimento normativo. Ora, exatamente a mesma coisa. Pode ser um membro do órgão de administração, é um colaborador. Sempre também o mesmo requisito. É alguém que tem capacidade de decisão dentro da empresa. É o que acontece no caso das instituições financeiras para o responsável de cumprimento normativo, o chamado compliance, é o que acontece num âmbito mais alargado, para efeitos de branqueamento de capitais. Portanto, há sempre alguém, obviamente que a responsabilidade é da administração, ponto 1, sempre, mas depois há alguém que tem que ficar afeto a assegurar que a empresa institui estas regras e que elas são observadas. Portanto, há sempre alguém, há sempre uma cara a quem eu me possa dirigir, indicar. E os canais de denúncia? Eu gostava de perceber melhor como é que funcionam os canais de denúncia, até porque o chamado whistleblowing está nas estampas dos jornais todos os dias. Como é que funciona neste caso, dentro de cada uma destas empresas? Neste caso, isto aqui já estamos a falar de orientações internacionais e orientações europeias, aspecto importante aqui é o regime de proteção de denunciantes. Portanto, entendeu-se no espaço internacional que as pessoas só denunciam. Atenção que nós estamos sempre a falar aqui do interior da empresa. Portanto, este canal de denúncias é um canal interior. Quer isto dizer que só pode recorrer a este canal quem for trabalhador, ou quem for fornecedor, ou quem for procurador da empresa. Tem que haver um nexo de ligação entre a empresa e o denunciante. Como não é fácil denunciar um trabalhador, denunciar uma prática errada da própria empresa, este canal de denúncias o que visa é assegurar confidencialidade e assegurar que não há retaliação. Pronto. Portanto, quais são aqui os traves mestras deste canal de denúncia? Integridade da informação, portanto, a informação não ser corrompida, ser sigilosa e haver, se quiserem, uma separação entre quem origina a denúncia, quem é o reflexo dessa denúncia e quem aprecia. Portanto, ponto A, e obviamente, regra essencial, que não haja retaliação. Portanto, que este trabalhador, colaborador, ou que seja, não seja penalizado pela denúncia que efetua. Portanto, em termos gerais, eu diria que no que diz respeito ao canal de denúncia, são estes os requisitos. Aqui é um ponto tricky, que é quem vai apreciar esta denúncia. Como é que se assegura essa não retaliação? Bem, a não retaliação, em primeiro lugar, assegura-se com as normas legais que dizem que criam determinados indícios de práticas que a empresa não pode efetuar face a esse colaborador ou trabalhador ou o que seja. Em termos práticos, o que acontece é que muitas das empresas estão a usar certo tipo de aplicações que vão diretamente para órgãos internos, mas também para externos. Para externos, tipicamente, sociedades de advogados. Nós também fazemos isto aqui na PBBR, para quem estiver interessado, de forma a assegurar que a situação concreta é analisada com isenção e imparcialidade. Claro que... Independência. Pronto, eu diria que isenção, imparcialidade, independência, estamos a falar da mesma coisa, mas sim, claramente, independência. E com o cuidado devido, não é? Obviamente que estando... isto só se aplica a médias e grandes empresas. Mas, de qualquer maneira, mesmo nas médias empresas, 60 trabalhadores não é assim uma coisa muito grande. Nem tão frequente nas empresas portuguesas. Sim, às vezes é fácil perceber, mesmo sem nomes, quem é que denunciou pelo acesso à informação que teve e à situação que se verificou. Relativamente a esta e não só, eu ia falar da questão das sanções e da questão de haver ainda, portanto, em junho este diploma entra em vigor, mas há aqui um hiato de 2 anos para o regime sancionatório para as médias empresas. O plano de prevenção há de ter então todos estes mecanismos de canais de denúncia e de retaliação ou não e de salvaguarda dos denunciantes. De não retaliação, não é?
de não retaliação, exatamente, e dos denunciantes, e quais são as sanções para as empresas que não a prepararem e não aplicarem este plano de prevenção? Bom, as sanções são variadas, mas vão de 2.000 euros a 44.891 euros e 81 cêntimos. É curioso, não é? É curioso. Estamos a falar, portanto, de contraordenações, certo? Estamos a falar de contraordenações. Portanto, contraordenações no sentido lato do termo, aplica-se o regime geral das contraordenações. Exatamente. Isto significa que há responsabilidade subsidiária dos órgãos de administração. Quem responde são as empresas que não aplicaram este normativo e os órgãos de administração são subsidiariamente responsáveis, ou não há este direito de reversão? Não. Há sim, senhora. São responsáveis pelas contraordenações quando conhecerem os factos, não é? Quando não adotarem as medidas, quando o resultado da responsabilidade deles ou o incumprimento aqui do regime. Mas sim, há aqui uma previsão expressa de responsabilidade subsidiária para os órgãos de administração ou para os dirigentes, não é? Como em todas as contraordenações tem de haver aqui culpa, certo? Claro, obviamente. Tem que haver aqui o nexo de haver aqui o nexo de culpa. Creio que falta só apenas falar de quem é que aplica estas sanções. Estas contraordenações, o Mecanismo Nacional de Anticorrupção. Exatamente. Foi criado por este próprio diploma, portanto, uma autoridade pública nesta matéria. Há um aspecto também muito importante que é a publicidade. Estas sanções são publicitadas. É verdade. Há um aspecto muito importante que é uma sanção acessória. Portanto, para além dos montantes da Coma, tem essa sanção acessória, mas há outro aspecto que eu agora gostaria de referir e que é o seguinte. Em primeiro lugar, vou fazer aqui só uma pequena referência que nós estamos sempre a falar de empresas estamos a falar do setor privado, não do setor público. Mas, e a propósito disso, e a propósito do regime sancionatório ter um desfazamento, um vacácio de legis um bocadinho maior, há outro aspecto muito importante e que é o seguinte, relativamente às empresas públicas e relativamente a concursos públicos que estas empresas públicas fazem, um dos requisitos essencial é ter regimes de prevenção de corrupção, mesmo que não preencham os requisitos. Ok. E pronto, em qualquer diligência de KYC, estas sanções também... Não, isso, mas eu agora estava a ir, se quiserem, para a sanção do mercado, não é? Pronto, não nos esquecer que quer empresas públicas, quer outras empresas, estes riscos têm sempre o problema da contaminação, não é? Portanto, sempre que há atribuição de dinheiros públicos ou atribuição ou concursos públicos, nós temos requisitos, temos como exigência haver mecanismos, a empresa que concorre ter que assegurar mecanismos de prevenção da corrupção. Para finalizar, isto aplica-se também às entidades públicas, não falámos aqui desse tema, seria todo um outro podcast com algumas regras próprias e especificidades. A lei entrou em vigor no dia 7 de junho de 2022, portanto, sem prejuízo da entrada em vigor faseada, as empresas têm que preparar as suas políticas de prevenção da corrupção. Obrigada pela vossa atenção e fiquem atentos ao próximo PBR Talks.